Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que, assim, afeta todo mundo que paga imposto. Ou seja, todo mundo. Basicamente, né? Exato. Vamos investigar o ciclo de vida de uma dívida tributária, o que os especialistas chamam de crédito tributário. O que acontece depois que nasce a obrigação de pagar? Essa dívida pode ser congelada, pode ser perdoada com o tempo. Ou até mesmo, a cobrança pode ser bloqueada antes de começar. Isso. É exatamente essa jornada que vamos fazer. Nossa análise se baseia num material bem denso de direito tributário e o objetivo é decifrar 3 momentos-chave desse ciclo: a suspeição, a extinção e a exclusão do crédito. E entender isso não é só para advogados, né? De jeito nenhum. É entender as regras do jogo entre o cidadão, a empresa e o fisco. São os mecanismos que equilibram, assim, o poder de arrecadação do Estado e dão uma segurança para quem está do outro lado. Perfeito. Então, vamos começar pela situação mais tensa. Chegou a cobrança, você acha que é injusta, o que fazer? Existe um botão de pause para impedir que o governo comece a, sei lá, penhorar bens enquanto a discussão acontece? Existe sim. E esse botão se chama suspensão da exigibilidade. Sua analogia foi perfeita. A dívida continua lá, registrada, mas o fisco fica de mãos atadas. Ele não pode iniciar uma execução fiscal. Peraí, só para deixar bem claro para todo mundo. Execução fiscal é quando a coisa fica séria, certo? É o processo na justiça para forçar o pagamento, bloqueando conta, penhorando bem. Exatamente. É a cobrança forçada. Com a exigibilidade suspensa, o fisco não pode dar esse passo. A dívida fica assim, em compasso de espera. E não é um favor, é um direito em situações bem específicas. E onde estão essas situações? Ei! No artigo 151 do Código Tributário traz uma lista, sabe? Uma lista fechada do que pode acionar esse pause. E qual é o item mais comum dessa lista? Qual o primeiro passo prático para quem recebe uma cobrança que considera, sei lá, absurda? O mais comum é a impugnação, ou seja, a defesa no processo administrativo. Chegou a autuação, a empresa ou a pessoa discorda. Ela vai lá e apresenta formalmente os argumentos. E só isso já basta? A partir do momento em que esse recurso é protocolado, pronto, a cobrança está suspensa. O governo é obrigado a esperar a análise completa do caso antes de poder cobrar. Entendi. Então, contestar formalmente já aciona essa proteção. Mas e se a situação for muito urgente? Além de contestar, tem outras formas de conseguir esse pause? Um parcelamento, por exemplo, funciona assim também? Ótimo ponto. O parcelamento é outra causa de suspensão. Enquanto a pessoa está pagando as parcelas em dia, a dívida está suspensa. Ela reconhece que deve, mas o fisco não pode executá-la. Faz sentido. E tem outras 2 formas muito comuns também: o depósito do valor integral e a liminar em mandado de segurança. Como funcionam essas? Bom, o depósito é uma jogada de segurança. A pessoa deposita o valor total da dívida numa conta judicial e diz: olha, o dinheiro está aqui, garantido. Agora vamos discutir se eu realmente devo. Isso suspende a cobrança na hora. E a liminar? A liminar já é uma ordem judicial rápida. O advogado entra com uma ação, mostra que a cobrança é claramente ilegal e pede ao juiz uma decisão provisória para suspender a exigibilidade até o julgamento final. É uma ferramenta poderosa para urgências. Ok, o cenário da suspensão ficou bem mais claro. É uma fase de disputa ou de negociação. Mas vamos avançar. Digamos que a disputa acabou. A decisão foi desfavorável. A dívida é real e precisa ser paga. Agora a gente está no campo da extinção. O jeito mais óbvio é pagando, certo? Certo. O pagamento é o game over padrão do crédito tributário. Está lá no artigo 156 do CTN. Mas o que eu acho fascinante é olhar os detalhes de como a lei prevê esse pagamento. O artigo 162 menciona moeda corrente e cheque, claro, mas também fala em vale postal, estampilha, papel selado. Estampilha! Papel selado. Isso parece algo saído de um museu, não? Alguém ainda paga imposto com selo? Parece mesmo um fóssil jurídico, né? Na prática, hoje, ninguém vai chegar com um maço de selos para quitar o imposto de renda. Mas a previsão está lá, mostrando como as leis carregam a história. O importante é que a forma principal continua sendo o dinheiro. E se não tiver dinheiro? Dá para pagar um imposto com um bem? Tipo, governo, não tenho 1 milhão que devo, mas olha, tenho esse terreno que vale 1 milhão. Isso é possível? É possível.
e o nome disso é dação em pagamento. É uma das formas de extinção, mas aqui vem um detalhe crucial, que é um verdadeiro momento ahá do direito tributário. Qual? A lei permite, mas apenas com bens imóveis. Apenas imóveis. Mas por quê? Se eu tenho uma máquina industrial caríssima ou uma obra de arte que vale uma fortuna, por que o governo não pode aceitar? O valor não é o que importa? É aí que entra a genialidade e, ao mesmo tempo, a rigidez do direito público. Para o governo, receber uma máquina não é o mesmo que receber dinheiro. Ao aceitar a máquina, ele não está simplesmente recebendo um pagamento. O que ele está fazendo, então? Na prática, ele está comprando um bem. E toda e qualquer compra feita pelo poder público exige o quê? Um processo de licitação para garantir transparência, isonomia e o melhor preço. Uau! Então aceitar a máquina seria uma forma de burlar a licitação? Exatamente. Seria uma compra sem concorrência. Foi essa a lógica do Supremo Tribunal Federal quando julgou inconstitucional uma lei que permitia a dação com bens móveis. O STF disse que isso feria o princípio da licitação. Que insight fantástico! Com imóveis, a lei criou uma exceção específica, mas para bens móveis, a porta está fechada. É um detalhe que mostra como os princípios constitucionais se aplicam nos lugares mais inesperados. Muito bom. E a ideia de um encontro de contas? Se o governo me deve dinheiro por algum motivo e eu devo impostos, posso simplesmente dizer estamos quites? Pode, desde que uma lei autorize. O nome disso é compensação. O artigo 170 do CTN prevê essa possibilidade. Se você tem um crédito contra a fazenda pública que seja líquido e certo. O que significa líquido e certo? Significa que o valor do seu crédito tem que ser exato, sem margem para discussão, e a existência desse crédito tem que ser indiscutível. Por exemplo, você pagou um imposto a mais e a Receita já reconheceu esse pagamento. Esse valor é líquido e certo. Entendi. Você pode, então, usar esse crédito para abater um imposto que você deve. É uma forma muito inteligente e eficiente de extinguir a dívida. Certo. Agora, a dúvida clássica. E se o tempo passar? Se o fisco simplesmente esquecer de mim e não cobrar a dívida, ela caduca? Ela morre sozinha? Sim, o tempo é um dos fatores mais poderosos na extinção do crédito. Mas aqui a gente precisa desvendar dois conceitos que geram uma confusão enorme: decadência e prescrição. Parecem a mesma coisa, mas são dois relógios diferentes que marcam tempos diferentes. Ok, vamos lá. Qual a diferença? A decadência é a perda do direito do fisco de lançar o tributo. O lançamento é o ato de formalizar a cobrança, calcular o valor, identificar o devedor e notificar. O fisco tem, em regra, 5 anos para fazer isso. 5 anos a partir de quando? A partir do momento em que o imposto deveria ter sido pago. Se ele dormir no ponto e não fizer o lançamento em 5 anos, já era. Perdeu o direito. O direito decaiu. E a prescrição? A prescrição acontece depois que o lançamento já foi feito. A dívida já está formalizada, o contribuinte já foi notificado. A partir daí, começa a correr um novo prazo de 5 anos. Ah, então é outro prazo. Sim, esse é o prazo da prescrição, o tempo que o fisco tem para entrar com ação judicial de execução fiscal. Se ele não fizer em 5 anos, ele perde o direito de cobrar judicialmente. Então são 2 prazos de 5 anos seguidos? Não necessariamente. E aqui o nosso material cita uma súmula do STJ, a 622, que ajuda a esclarecer isso. Ela diz que a notificação da cobrança para o prazo da decadência e dá início a um prazo para defesa administrativa. Certo. Só depois que essa defesa administrativa termina, com uma decisão final, é que o relógio da prescrição para cobrança judicial começa a correr. São fases distintas. E esses 5 anos da prescrição correm sem parar. É só sentar e esperar. Não, e aqui a coisa vira um jogo de gato e rato. Esse relógio da prescrição pode ser zerado e começar a contar de novo. Como assim? Por exemplo, se o fisco protesta a dívida em cartório, o prazo zera. Se o próprio devedor faz um parcelamento e depois para de pagar, o prazo de 5 anos começa a contar do zero a partir da última parcela não paga. Qualquer ato do fisco para cobrar ou do devedor para reconhecer a dívida interrompe a prescrição. Não é tão simples quanto parece. Essa ideia de a dívida simplesmente morrer com o tempo me faz pensar no oposto.
Existe um jeito de impedir que a dívida sequer nasça para o fisco? De cortar o mal pela raiz? Isso nos leva ao terceiro conceito, a exclusão, certo? Sua intuição está perfeita. A exclusão é exatamente isso. É um mecanismo que impede que o crédito tributário seja constituído e cobrado. É como se a lei colocasse uma barreira antes mesmo de a cobrança se materializar. As duas principais formas de exclusão são a isenção e a anistia. Isenção é uma palavra que a gente ouve muito. Mas o material de apoio faz questão de diferenciar isenção de imunidade. Qual é a diferença na prática? A diferença é a origem da regra e a força dela. A imunidade é uma barreira que vem da própria Constituição Federal. Ela proíbe o governo de criar certos impostos. Pense nos impostos sobre templos religiosos, livros... A renda de partidos políticos... Exato. A Constituição diz, aqui, o poder de tributar não entra. É uma limitação máxima. E a isenção? Já a isenção é um favor legal. Ela é criada por uma lei comum. O evento que geraria o imposto acontece. Por exemplo, uma pessoa com uma doença grave tem rendimentos que, em tese, gerariam imposto de renda. O fato gerador ocorreu. Mas ela não paga. Exato. Mas uma lei específica diz que, para aquela situação, a pessoa está dispensada de pagar. A obrigação nasce, mas a lei a exclui da cobrança. Uma lei pode criar uma isenção e outra lei pode revogar. Já a imunidade, só uma nova Constituição poderia mudar. Entendi. A imunidade é um escudo constitucional, a isenção é um benefício que a lei dá. E falando em benefícios, as fontes destacam uma situação que parece quase um acordo de cavalheiros. A denúncia espontânea. Soa como uma confissão que vem como um prêmio. E é exatamente isso. O artigo 138 do CTN é um dos instrumentos mais inteligentes do nosso sistema. Funciona assim. Um contribuinte percebe que cometeu um erro, não declarou algo ou pagou um imposto a menor. Acontece. Se ele, por conta própria e antes de qualquer ação do fisco, for até a Receita, confessar o erro, declarar o correto e pagar o tributo devido, com os juros de mora, a mágica acontece. A responsabilidade pela infração é excluída. E o que ele ganha com isso na prática, por ser honesto antes de ser pego? Ele ganha o principal, fica livre das multas. E aqui está o pulo do gato, confirmado pelo STJ. Ele se livra de todas as multas. Todas? Todas. Tanto da multa punitiva, que é a penalidade pesada pela infração, que pode chegar a 75%, 150% do valor do imposto, quanto da multa moratória, que é a penalidade pelo atraso. Ele paga o principal, paga os juros e só. Um incentivo poderosíssimo para a autorregularização. Mas deve ter uma pegadinha, isso funciona sempre? A pegadinha é o time. A espontaneidade só vale se o contribuinte agir antes de o fisco iniciar qualquer procedimento de fiscalização contra ele. Se a notificação da fiscalização já chegou na porta, a janela de oportunidade se fechou. Aí não há mais espontaneidade. Certo. Então, para amarrar tudo, deixa eu ver se entendi a lógica geral. A suspensão é como um stand-by, um pause no jogo enquanto a briga está acontecendo ou um acordo tem andamento. Perfeito. A cobrança está congelada. A extinção é o game over definitivo. A dívida deixa de existir, seja porque foi paga, seja porque o tempo a consumiu, ou por outras formas como o encontro de contas. Exato. É o fim da linha para aquele crédito tributário. E a exclusão seria como se o fisco fosse impedido de apertar o start no jogo. A lei intervém e impede que a cobrança sequer se consolide. É isso. Você captou a essência da coisa. É uma síntese excelente. Suspensão, extinção e exclusão são os pilares que dão racionalidade e previsibilidade ao sistema. Eles mostram que o poder de arrecadar do Estado, embora seja imenso, não é absoluto. Existem regras, né? Exato. Existem regras, prazos e direitos que protegem o contribuinte. São a materialização da segurança jurídica. Analisando tudo isso, especialmente os mecanismos como a prescrição e a denúncia espontânea, fica uma reflexão, né? De um lado, eles parecem um equilíbrio justo entre a necessidade do Estado de arrecadar e o direito do cidadão de não ser eternamente perseguido. Mas, por outro lado, até que ponto a aplicação disso na prática realmente promove a justiça fiscal? Ou será que, em alguns casos, eles acabam funcionando como brechas para o não pagamento de tributos que eram de fato devidos?
A linha que separa o direito da oportunidade de não pagar parece às vezes bem tênue. Onde será que ela termina?